Olá, crianças, como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, então fiquem em casa. Se precisar muito sair com a máscara e sempre lavar as mãos, manter as mãos limpas, tá bom? Quando for lavar cada cantinho, com calma, com cuidado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso encontro de hoje, nós vamos continuar aqui observando o vaso de flores, né, do Di Cavalcanti. E agora nós vamos colocar outros detalhes, né? Então, vamos perceber aqui na obra do Di Cavalcanti como é que ele coloca as folhas, ó. Então, lembra, na aula passada, a gente fez essas flores aqui e deixou um espaço para colocar as folhas. Então, ó, em volta aqui das flores, tem essas folhas. Eu vou passo a passo aqui no nosso encontro desenhando aqui junto com vocês, mas a gente não precisa pensar em fazer igualzinho, tá? É só entender a ideia de fazer as flores aqui embaixo. A gente até deixou um espaço, né, para fazer isso. Em cima também tem, ó. E tem um pouquinho aqui do lado. Tá vendo? E a gente só prestar atenção mesmo no formato das folhas, que é o que a gente vai exercitar. Eu vou fazer aqui quando a gente for para o desenho mesmo, eu vou mostrar uma por uma, tá bom? Então hoje a gente vai se concentrar basicamente em colocar essas folhas e para deixar o nosso desenho pronto assim, para a gente poder começar a pintar, tá bom? Vamos lá para o desenho então? Bom, antes de colocar as flores no vaso, a gente vai começar fazendo um exercício, igual a gente fez com as flores, ó. Primeiro a gente exercitou as flores, treinou uma coisa ou outra, né? Como fazer, a gente fez pequenininho, depois aumentou e depois a gente colocou no vaso. Então a gente vai fazer isso com as folhas também. E tem um outro motivo do porquê que é bom, que é pra gente começar a aquecer a nossa mão antes de ir pro desenho ali que a gente vai finalizar. Lembrando, né, esse vaso com as folhas e flores, ele vai ser o nosso trabalho da exposição, vai ser a nossa obra para a mostra virtual. Então, é bom caprichar bastante nele, fazer com calma, tá? E aí, antes de ir lá pro vaso, a gente vai dar uma aquecida aqui primeiro, fazendo algumas folhas. Então, o vaso, no vaso do Di Cavalcanti, a gente vê mais as pontas das folhas, né? Ela vem e volta. Então, você pode separar uma folha. Até peguei uma aqui que estava um pouquinho amassada, não tem problema, é uma folha só para o exercício mesmo. E você vai fazendo essas folhas. Lembrando, se você quiser começar pequenininho, pode começar. Só que é interessante tentar fazer grande, porque a gente vai usar no vaso umas folhas maiores, tá? Então tenta ampliar, aumentar esse desenho da folha. Então você pode ir treinando em diferentes direções aqui na sua folha. Vai, faz a ponta e volta. Fazer uma caindo, ó. Vem, cai e volta. Fazer uma bem para baixo aqui assim. Vai mudando as direções, né? Igual eu tô fazendo, ó. Pra cima, pro lado. Fazer pro lado, mas caindo. Uma folha mais pesada. Fazer para baixo. E enquanto eu vou fazendo isso, não só eu vou pegando melhor o formato, fiz na diagonal, pegando melhor o formato da folha, como eu já vou aquecendo a minha mão aqui pro desenho, né? Vou fazer uma bem grandona aqui de lado, ó. Vem, volta. A gente vai fazer um detalhe também do risco no meio da folha, né? Então você pode vir aqui e já exercitar isso também. De repente saindo da ponta, ou vindo de baixo encontrando a ponta, qual que é melhor para você? Você pode ir percebendo. Eu acho mais fácil começar aqui da ponta e traçar o resto. Porque se você sair às vezes daqui, ó, você pode se perder um pouquinho e ter que voltar para a ponta e ficar estranho. Talvez, né? Então, acho que saindo da pontinha fica mais fácil. Ó, já treino esse detalhe aqui no centro da folha. As pequenininhas também. Ó, tá vendo?
já deu para entender um pouco esse formato mais pontudo, né? Esse formato que a gente vai fazer bastante. Se você quiser, você pode fazer uma folha saindo de trás de outra folha. Lembra esse exercício que a gente fez? Eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Ó, saindo de trás. Ó, tá cheio de folhas, né? Vai ficando bonito fazer várias folhas. Muitas vezes, quando a gente vai direto para um desenho, às vezes nossa mão não tá ainda tão aquecida. Então é importante, às vezes, dar uma aquecidinha antes de fazer um desenho. E aí, aquecer a mão que eu digo, né? Você ficar mesmo soltando ela, desenhando mais livre, sem muita preocupação. No nosso vaso, a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção, né? Para não errar, porque vai ser o nosso trabalho da amostra e tal. Mas aqui não, aqui solta a mão mesmo, faz as folhas, deixa elas, sabe? Deixa a linha passear mesmo na folha, ó. Na folha de papel, ó. Ó, vai brincando de fazer folha, fazer uma outra aqui. Enquanto isso a nossa mão vai esquentando, vai aquecendo, né? Vai aprendendo novas formas também. E aí, para completar esse desenho, não precisa fazer tantas assim como eu fiz, tá? Mas é uma brincadeira gostosa que eu dou como sugestão, de fazer mesmo, né, muitas folhas. Aí, qual um outro exercício pra gente, só antes da gente ir pro vaso mesmo? Escolhe algumas dessas folhas para você contornar, tá bom? Que é um outro elemento que a gente tem feito muitos nas nossas aulas e vai ajudar a gente sempre nos nossos desenhos, que é o contorno. Então, escolhe uma delas, vai lá, pode ser que o próprio lápis grafite, eu peguei um pouquinho mais forte, porque esse meu lápis é muito clarinho, tá? Então eu peguei um lápis grafite, que tem uma grafite um pouco mais escura, um pouco mais forte, né? Ó. Escolhe lá e treina passar em cima da linha sem sair da linha. Tá? Ó. Porque uma coisa que é ruim de acontecer é eu ficar saindo muito da linha aqui na hora de contornar. Eu tô fazendo bem assim, ó. Tá vendo? Aí fica duas linhas, fica a do desenho e a do contorno que não passou em cima. Não fica legal, ó. Então, por isso que eu falo que tem que concentrar para passar em cima da linha. Mesmo que você faça por pedacinhos, em cima da linha. Pode ver que eu tô fazendo com bastante calma. Vou pegar uma maior que é um pouquinho mais difícil, né, de contornar, quando é grande assim. Eu já comentei isso com vocês aqui, a minha folha, ela fica presa aqui, né? Espera aí que aqui, justamente o que está acontecendo aqui agora, por isso que eu vou explicar para vocês. A minha folha, ela fica presa por umas fitas aqui, né? Que é para ela não ficar balançando, se eu for mexer aqui, ela virar e sair fora do vídeo. Então ela tá presa. Se você quiser, na hora de desenhar suas folhas ou de fazer o contorno, virar um pouco sua folha para melhorar, né? Por exemplo, você quer contornar essa, quer virar um pouquinho a folha para ficar melhor aqui, tudo bem, tá? Pode mexer a sua folha, só tomar cuidado mesmo para não amassar, para não colocar na quina de uma mesa e aí o cotovelo amassa. Isso acaba acontecendo bastante quando a gente fica mexendo a folha, né? Olha a diferença dessa que o contorno ficou fora da linha para, por exemplo, essa mesmo, né? Que ficou na linha, tá? Então é isso, não precisa contornar todas, tá? Isso aqui é um exercício só para começar a entender o formato da folha, para exercitar a nossa mão, exercitar algumas formas, o contorno. Se deixar eu vou fazendo, porque eu gosto, assim, um exercício que
que eu acho ótimo a gente prestar atenção se está conseguindo caminhar ali em cima da linha, né? Pronto, tá bom. Tá bom? Então, primeira parte do nosso encontro de hoje é pegar a folha de papel e desenhar as folhas nela, tá bom? De diferentes tamanhos. Tenta sempre aumentar, porque a gente vai precisar pro vaso, né? Vai precisar aumentar. Faz o detalhe no meio e depois exercita um pouquinho do contorno, né? Com o próprio lápis. Faz um contorno um pouquinho mais forte. Se você quiser, pode fazer também com um lápis preto colorido, pode fazer com uma canetinha preta, mas exercitar o contorno, tá bom? Agora a gente vai pro vaso mesmo, vai levar essas folhas para colocar lá no vaso que estamos desenhando, que vai ser o nosso trabalho da mostra virtual, tá certo? Bom, nós demos mais uma olhada no vaso, né, do Di Cavalcanti. Então vamos lembrar uma coisa, ó. Na aula 37, nós fizemos essas flores. A aula 37 foi uma aula em que a gente começou a observar o vaso do Di Cavalcanti e também começamos a exercitar como fazer as flores, né, ó. Então, foi uma aula sobre desenhar as flores, primeiro pequenas, depois ir aumentando as flores, tá? Aula 37. A aula 38, aí a gente fez o formato do vaso e colocou o desenho das flores no vaso, tá? E hoje, que é a aula 39, nós vamos colocar as folhas. Como vocês podem ver, já tem uma marca bem clarinha aqui, né? Ó, que é aquela dica que eu dou para vocês. Primeiro, faz o desenho bem clarinho, assim, bem fraquinho, né? Só encosta o lápis mesmo, para você ver se você está gostando daquele caminho, daquele jeito. Gostou? Aí você vem com o lápis mesmo, né, dando um contorno um pouco mais forte, finalizando o desenho, tá? Que é o que eu vou fazer aqui hoje. Então, ó, como a gente observou as folhas, vamos começar fazendo essas que saem aqui de cima, ó. Então é só você sobe, né, faz uma pontinha e volta. O que eu acho legal, até observando ali, igual a gente fez a obra do Di Cavalcanti, né, o vaso, é pensar em mudar um pouquinho. Então, por exemplo, essa folha é um pouquinho mais fina do que essa próxima que eu vou fazer, ó. Mudar, variar, né? De repente os tamanhos, a largura da folha. Ó, mais uma saindo aqui de cima, vou fazer uma mais fina aqui. Ó. E aí tem uma saindo de trás dessa flor aqui também. Aí essa marcação aqui no meio, a gente vai fazer, ó, não precisa fazer muito forte, esse detalhe da folha, né, aqui no meio dela, não precisa fazer muito forte, tá? Aí, agora, ó, aqui na lateral, vou pegar essa aqui da lateral, saiu umas, e elas estão um pouco mais caídas, né, o peso delas mesmas estão fazendo elas caírem assim, ó. Aí o risco também vai seguir esse movimento aqui, né? Ó, como já começa o vaso a ficar mais cheio, né? Até mais... como que fala? Chamando a atenção assim com essas folhas, né? Na aula sobre flores, ó, a gente fez um exercício que ele é muito importante para qualquer desenho, né? Que é imaginar quando um desenho passa por trás do outro, né? Por exemplo, essa flor aqui, ela tá passando atrás dessa, né? Então você imaginar como que seria passando aqui por trás, aí você continua o desenho. Então, ó, essa aqui, pequenininha, saindo de trás das flores, né? Então você tá aqui desenhando, chegou aqui, ixi, ela tá lá atrás. Então você imagina ela passando, voltou. Vai, opa, imagina ela passando, voltou. Essa imaginação é muito importante quando a gente quer desenhar uma coisa na frente, uma coisa no fundo, né? Uma coisa à frente, outra atrás. É importante esse tipo de imaginação. A gente vai usar aqui daqui a pouco numa outra parte. Ó, aqui embaixo eu vou fazer uma folha aqui assim.
Lembrando, não precisa ficar igual nem do de Cavalcante, nem igual ao meu, tá? A ideia é só entender que aqui de cima vão sair algumas folhas, aqui do ladinho um pouquinho e aqui embaixo um pouco. Deixar um espaço do vaso, né? Ó, deixei um espaço para poder pintar o nosso vaso. E outra coisa importante, deixar um respiro aqui em cima, tá vendo? Deixa um espacinho aqui para não grudar muito na margem da folha, tá? Deixa um espacinho de respiro que a gente fala. Aqui embaixo também eu deixei. Nos lados tem, né? Tem bastante. Vou puxar um aqui do lado, porque aqui eu quero conversar com vocês sobre... Ó, aqui eu vou usar aquele exercício de pensar saindo, olha, passando por trás. Ó, chegou aqui, não vou riscar em cima da minha flor, né? Então eu imagino passando por trás. Aí, saiu aqui, tá vendo? Uma flor que tá saindo de dentro aqui do vaso. Aliás, ó, você já pode fazer o risquinho da borda do vaso, ó. Tá? E agora eu fiz uma maior zona aqui, então tem que contornar com mais cuidado. Ó, legal. Aí a gente vem com os detalhes aqui dos riscos. Pronto. Ó, cada elemento agora, coloquei as, né, a gente fez o vaso, as flores e as folhas. Bom, então é isso. Lembrando, né, que temos a nossa roda de conversa que acontece todo dia às 5 da tarde, um dia comigo, um dia com a Pro Stephanie, né, de segunda a sexta. E aí sempre que for a minha vez, vocês podem levar o vaso de vocês para mostrar, podem levar qualquer dúvida que vocês estiverem aqui da aula, tá? Também podem pedir ajuda para um adulto para colocar alguma pergunta, alguma dúvida aqui no espaço dos comentários do próprio vídeo, aqui embaixo, né, no próprio canal Portal Aba Digital, tá certo? Então, ó, estamos passo a passo, aos pouquinhos, criando o nosso vaso, que vai ser o nosso trabalho da nossa exposição, né, a nossa obra. E ele vai ficar bem bonito, a gente vai fazendo aos pouquinhos e com bastante calma, né? E atenção, tá certo? Então é isso e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você tiver alguma dúvida ou quiser me contar alguma coisa sobre o seu desenho, você pode pedir ajuda de um adulto para escrever isso aqui embaixo na caixa de comentários. Aqui embaixo desse vídeo também tem um sinal de joia, que é o sinal de curtir. Então, se você gostou desse vídeo, você pode também clicar nesse sinal. Agora, é muito importante que o adulto que acompanha você aqui nas aulas, que ele esteja ouvindo essa mensagem que eu vou dizer agora. Por quê? Eu vou pedir que ele siga a gente no Instagram, né, da aba que está aparecendo aqui na tela. Lá sempre acontecem coisas muito legais e bonitas. E outra coisa também que eu vou pedir é para que ele adicione o número da aba na lista de contatos. Também está aparecendo aqui na tela. Por quê? É um jeito de ficar informado e por dentro de tudo que está acontecendo aqui na aba. Tá bom? Então é isso e até o nosso próximo encontro.